agora eu vou chamar o nosso segundo palestrante, o Felipe Ferreira. Ele é desenvolvedor de software, enxadrista e pacifista, e ele vai falar para a gente sobre a paz no desenvolvimento da ciência. Muito bem-vindo, Felipe. A palavra está com você. Oi, obrigado, Marcela, pela apresentação. Como você disse, eu sou o Felipe de Oliveira Ferreira, eu sou desenvolvedor de software, enxadrista e pacifista. Eu queria agradecer a todo mundo presente e a quem for assistir depois. E eu vou contar um pouco da minha relação com a ciência. Desde pequeno, eu sempre fui uma criança mega curiosa, assim, sobre o funcionamento das coisas. Então, não tinha um brinquedo, assim, que eu ganhasse que eu não desmontava ele para poder olhar por dentro e ver como funcionava. Tanto que uma vez eu cheguei a tentar derreter um clipe no micro-ondas para brincar de metalúrgico. E aí nesse dia eu descobri o que acontece se você colocar metal no micro-ondas. Quando eu fui escolher a minha faculdade, eu escolhi fazer ciências da computação, que é um curso que ele traz não só os conteúdos para você ser programador, mas também para inventar novas tecnologias. Então, por mais que eu não atue como cientista no dia a dia, a ciência ela é um assunto do qual eu gosto muito e eu espero conseguir passar um pouco disso para vocês hoje. A ideia dessa palestra é a gente pensar sobre o desenvolvimento da ciência e das tecnologias na sociedade de uma forma pacífica entre os seres humanos e o meio ambiente. Historicamente, se a gente pegar os últimos momentos de grande avanço tecnológico, nós temos as duas revoluções industriais, onde na primeira o ser humano inventou ali as primeiras máquinas a vapor, o que gerou um grande avanço na sociedade, porque até então, tudo que o ser humano fabricava era de maneira artesanal, e aí passou a ser industrial. Então, isso significa que ali um processo que o ser humano faria em 10 horas, a máquina consegue fazer em 1 hora, que liberou as pessoas para poder dedicar a energia delas em outras atividades. Já a segunda revolução industrial, ela ocorre num período onde a gente tem ali grandes mentes da humanidade vivas. Então, a gente tinha Nikola Tesla, Thomas Edison, Santos Dumont, e nesse período a humanidade ela entende ali como gerar energia elétrica e como usar a combustão do petróleo. Para ficar mais claro aqui o que esses períodos representam para a gente em formato de tecnologia, no primeiro a gente tem a invenção do trem e no segundo a gente tem a invenção do avião. Um outro período que a gente tem ali que também trouxe uma grande evolução para a humanidade são as guerras mundiais. Então, a gente tem ali o período da Primeira e Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, onde surgiram ali tecnologias que a gente usa até hoje. Então, surgiram os sonares, que são amplamente utilizados aí nos estudos marítimos, o aço inox, o absorvente, o raio-x portátil, a caneta esferográfica, a lâmpada, o helicóptero, os computadores, os satélites e a internet. Eu trouxe aqui essas invenções e o período em que elas surgiram para a gente poder analisar o quanto a humanidade se desenvolveu cientificamente nesses últimos 3 séculos, porém, grande parte dessas descobertas elas foram movidas pela competição entre a própria humanidade e a gente não tinha consciência do impacto ambiental que estávamos começando a causar. A minha visão do que eu quero para o futuro é uma sociedade onde possamos fazer ciência de maneira pacífica, cooperativa e sustentável. Eu lembro que uma vez na escola, um amigo meu perguntou para um professor o porquê de as civilizações europeias serem muito mais evoluídas que os indígenas presentes na América. E a resposta do professor foi: mais evoluído no ponto de vista de quem, né? E porque assim, no fim, se a gente pegar os indígenas americanos, eles tinham uma forma de viver muito mais integrada à natureza do que a gente tem hoje. E se a gente pegar povos ali como os maias, os astecas e os incas, eles eram civilizações extremamente evoluídas, tanto cientificamente quanto socialmente. Para a gente ter uma noção assim do desenvolvimento desses povos, basta a gente pegar alguns exemplos assim. Então, se pegar ali a pirâmide do Sol, que fica localizada no México, ela é a terceira maior pirâmide do mundo. Então, eles eram povos assim que já tinham domínio de várias outras tecnologias. Então, eles tinham dominado o controle da água para irrigação. Então, se a gente pegar a história do ser humano, ele foi nômade até ele descobrir que ele podia plantar. Quando ele descobriu que ele podia plantar, ele começou a se estabelecer próximo dos rios. Mas esses povos, eles aprenderam a mudar o curso da água para poder levar a água até onde eles queriam morar. Então,
eles tinham uma tecnologia a mais do que o que a gente aprendeu para formar cidade ali, se você pegar na história que a gente estuda de maneira geral na escola, né? Se você pegar ali os egípcios que estabeleceram no Nilo, entre outras civilizações. A arquitetura e a metalurgia deles era extremamente desenvolvida. Então, os maias, por exemplo, se você pegar algumas construções deles, tem argamassa em algumas das construções deles. E eles sabiam manipular metais como ouro e prata para poder confeccionar instrumentos. Os astecas fundaram o que é hoje a cidade do México, que é tida como a primeira cidade do período pré-colombiano, e tinha mais de 150 mil habitantes na cidade já. Isso antes de Colombo chegar na América, porque o período pré-colombiano é a história da América antes da chegada de Colombo, né? E eles eram povos assim que eles sabiam extrair látex das árvores e criar borracha a partir dela. E existem também registros que mostram que os médicos astecas sabiam como fazer obturações em dentes. A, a doutora em História Pré-Colombiana Cristiana Bertazzoni, ela ressalta que a arquitetura inca é famosa por sua impressionante precisão e comunhão com o meio ambiente ao seu redor. Eu vou citar aqui uma fala dela agora, onde ela diz que, por comunhão, ela quer dizer que a arquitetura inca claramente tentava simultaneamente se amalgar com a natureza ao redor e, ao mesmo tempo, fazer uma certa mimesis de formação naturais próximas. Mimesis é um termo que vem do grego que significa a faculdade do homem de poder reproduzir. Então, o homem, quando ele estava fazendo ali a arquitetura dele, ele reproduzia o que a natureza apresentava para ele, né? E para os incas, algumas pedras ou formações rochosas ali, elas eram consideradas sagradas e até mesmo animadas. Então, eles acreditavam que certos minerais tinham vida. Então, por isso que quando a gente olha para Machu Picchu, por exemplo, a gente vê rochas que foram deixadas ali por eles, de propósito no estado natural. E se você olha a arquitetura da cidade, você percebe que ela, de certa forma, protege essa construção rochosa da natureza. Então, assim, além desses metais que já se tem em cima que os maias dominavam, né, como a prata e o ouro, os incas eles também sabiam trabalhar com o cobre e o bronze. Então, só para lembrar todo mundo, o bronze ele não é um metal que você encontra na natureza, ele é uma liga metálica. Então, ele é feito misturando cobre e estanho. Então, só analisando isso, a gente percebe que eles tinham assim a capacidade de misturar dois metais para que um compensasse a fraqueza do outro e amplificasse as forças. Então, assim, diante de todos esses conhecimentos que a gente para olhar, entre outros que eles tinham, na América a gente precisa ter consciência de que a nossa história, assim, ela vem de muito antes da chegada ali do europeu, né? Então, isso tudo me levou a questionar também o que a gente acredita que é o desenvolvimento e em qual direção a gente precisa avançar. Vindo assim para um cenário um pouco mais atual, em 1992, a gente teve a Eco 92 no Brasil, ficou conhecida como a Cúpula da Terra. Ela foi uma convenção da ONU que reuniu 179 países. E ela foi importante porque ela trouxe uma visão de desenvolvimento ambiental em uma época onde as questões elas eram todas econômicas. E ela abordou temas da esfera social para a gente poder chegar num desenvolvimento sustentável e não só econômico, como era feito antigamente. Como resultado ali da Eco 92, a gente teve uma série de documentos com propostas práticas de como os estados, as empresas e a população deveriam agir para buscar um desenvolvimento econômico e social sem causar maiores danos ao meio ambiente. Esses documentos trazem temas como as mudanças climáticas, a preservação da biodiversidade, o manejo florestal, entre outros. Um desses documentos era a Declaração do Rio, onde são propostos 27 princípios para a resolução de 4 temas ambientais, sendo esses temas a redução da produção de produtos contaminantes ou tóxicos, a maior utilização de energia não contaminante e renovável, o apoio por parte do governo ao transporte público para reduzir o tráfego de veículos e assim a contaminação por CO2 e o ruído, a escassez de água potável em diferentes partes do planeta e soluções de como poupar esse recurso. Então, algumas medidas que a gente pode estar tomando para estar de acordo ali com a Eco 92
e com a ciência sustentável são a agricultura orgânica, a agroecologia, a permacultura, que elas visam maximizar a produção de alimento enquanto minimiza o impacto ambiental e promove uma maior saúde do solo, da água e da biodiversidade, né? A gente pode também começar a transicionar as nossas fontes de energia, então, para fontes de energia renováveis, como a solar, a eólica, a hidrelétrica e a geotérmica. E é fundamental, assim, reduzir essa dependência dos combustíveis fósseis para poder mitigar as mudanças climáticas que a gente causa. Como conservação ali da biodiversidade, a gente pode começar a tomar medidas de proteção e restauração dos ecossistemas naturais, que são fundamentais para preservar a diversidade biológica e garantir a sustentabilidade dos serviços ecossistêmicos. Alinhado com essas ideias, a Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, declarou desde 2001 o dia 10 de novembro como o Dia Mundial da Ciência para a Paz e o Desenvolvimento, que é um dia para destacar a importância do envolvimento de um público mais amplo nos debates e questões científicas, e levar consciência sobre como a ciência interfere no nosso cotidiano e visa manter a sociedade informada sobre os avanços científicos. Desde que foi proclamado, ele tem trazido grandes avanços para a sociedade. A partir dele foram criados ali inúmeros programas e financiamentos para a ciência no mundo todo. O dia também ajudou a promover a cooperação entre cientistas que vivem em regiões marcadas por conflito. Então, a gente tem ali uma organização que é o IPSO, é uma organização de ciência, a Organização de Ciência Israelense e Palestina. É uma organização que ela foi fundada em 2004 com o apoio da Unesco e ela é dirigida por um químico palestino, o Hassan Doueik, e um historiador israelense, o Dan Bitter. Então, o foco dessa organização é desenvolver a educação e a ciência nas duas comunidades. A organização ela enfrenta alguns desafios ali em convencer uma parte da comunidade palestina a cooperar por conta do conflito, né? Porém, através da ciência, a gente consegue ver uma esperança de paz entre esses dois povos. Durante a pandemia do Covid, o Dia Mundial da Ciência para a Paz e Desenvolvimento foi dedicado à colaboração mundial em achar uma vacina. E é um dos pilares, e um dos pilares colocados na época, como meio para solucionar o tema, era justamente a cooperação científica internacional. Então, a gente poder trocar dados sobre o que a gente está aprendendo, né? A criação da Unesco e de outras organizações demonstra o interesse da humanidade, desde o fim da Guerra Mundial, em desenvolver uma ciência pela paz, e não focada na guerra, como anteriormente, visto que a Primeira Guerra Mundial ela ficou conhecida como a Guerra dos Químicos, e a Segunda Guerra Mundial como a Guerra dos Físicos. O maior exemplo que temos de colaboração internacional é o projeto Genoma Humano, que mapeou e sequenciou o DNA humano, onde os cientistas de diferentes países trabalharam juntos durante anos para decifrar os 3 bilhões de pares de bases que compõem o DNA humano. Esse esforço resultou em um avanço monumental no entendimento da genética humana e abriu novas portas para o desenvolvimento de tratamentos personalizados e para a prevenção de doenças hereditárias. Um outro exemplo de uma iniciativa que funciona de maneira coletiva e vem dando bons frutos é a Estação Espacial Internacional, que é um laboratório de pesquisa que fica na órbita da Terra e foi construído através do esforço conjunto de 15 nações. Então, esse laboratório ele começou a ser construído em 1998 e desde 2 de novembro de 2000 ele sempre contou com a presença de pelo menos 3 astronautas de diversas nacionalidades, que ficam na estação por um determinado período e quando chega uma nova equipe com uma nova missão, a deles acaba e eles retornam. Nessa estação são feitas diversas pesquisas sobre diversas áreas. Entre elas temos astrobiologia, astronomia, medicina, ciência física, clima espacial e o clima na Terra. Quando paramos para olhar a ciência, percebemos que ela é desenvolvida através do acúmulo de experiência dos seres humanos através das gerações. Até porque a palavra ciência no latim, é, até porque a palavra ciência no latim significa conhecimento. Isso significa que a gente precisa contar com os conhecimentos adquiridos anteriormente para poder seguir inventando coisas novas. Uma frase que eu gosto muito e que descreve essa situação é: se a gente tivesse que inventar a roda todo dia, a gente jamais teria o carro. Então,
Um exemplo disso, assim, de ciência que a gente foi desenvolvendo ao longo das gerações, são os modelos atômicos, que a gente teve ali ao longo dos anos, a forma como eles foram evoluindo. Então, o ser humano ele tem o conceito de que a matéria ela é formada por átomos desde a Grécia Antiga, em 450 a.C. Tanto que a palavra átomo ela vem do grego e ela significa indivisível. Porém, esse conceito ele só voltou a evoluir muito mais tarde, com John Dalton, em 1803, onde os conhecimentos sobre a matéria vindos da Grécia se fazem presente no modelo atômico dele. E a partir das ideias dele e de outros cientistas, que foram propondo outros modelos, até a gente conseguir chegar no modelo que a gente tem hoje, que é o mais aceito, que é o modelo atômico de Schrödinger. Ou seja, se a gente olhar de maneira direta, a gente precisa estabelecer conexões pacíficas e cooperativas para continuar evoluindo cientificamente. Ao juntarmos esses conhecimentos adquiridos pelas diversas culturas e o modo de pensar diferente, só temos a ganhar e descobrir novas tecnologias. Os princípios da física, da química, da biologia e de outras ciências, eles são os mesmos em qualquer lugar do mundo. Então, não tem fronteira para o conhecimento científico. Os cientistas de diferentes países e culturas, eles podem colaborar em projetos de pesquisas com o objetivo comum de avançar o entendimento humano. Ao reunir cientistas de diferentes origens e culturas, a colaboração científica ela cria oportunidade para o diálogo intercultural e a construção de pontes entre as nações. Essa troca de conhecimentos e experiências, ela não apenas fortalece os laços entre os povos, mas também promove o respeito mútuo e a valorização da diversidade. O papel da ciência em moldar o nosso futuro coletivo só pode ser cumprido quando há confiança na ciência. É a confiança na ciência que impulsiona o desenvolvimento e a aplicação de soluções baseadas em evidências para os desafios no nosso mundo. A confiança na ciência é uma questão complexa. Ela afeta a forma como os cientistas operam e a forma como a ciência é percebida pela sociedade. Além disso, o aumento da confiança na ciência fortalece as decisões políticas baseadas em ciência e o apoio da sociedade à sua aplicação. Uma das formas mais evidentes que a ciência pode contribuir para a paz é através da resolução de conflitos. A pesquisa científica ela pode ajudar a entender as causas dos conflitos, fornecendo informações sobre questões como a desigualdade social, a escassez de recursos e as diferenças culturais. Além disso, ela pode facilitar o diálogo entre as partes em conflitos, oferecendo plataformas neutras para a troca de informações e a busca por soluções colaborativas. Por exemplo, a ciência ambiental pode desempenhar um papel crucial na resolução de disputas sobre recursos naturais, como água e terra, fornecendo dados objetivos e análises que podem ajudar a encontrar soluções sustentáveis e mutuamente benéficas. Além de resolver os conflitos, a ciência também desempenha um papel fundamental na promoção do desenvolvimento sustentável, que é essencial para a paz a longo prazo. Ao entender melhor os sistemas naturais e os impactos das atividades humanas sobre o meio ambiente, os cientistas podem fornecer orientações valiosas para as políticas e práticas que visam preservar os recursos naturais e mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Por exemplo, as pesquisas em energias renováveis podem reduzir a dependência de combustíveis fósseis e ajudar a evitar os conflitos relacionados ao controle de recurso energético, que é uma realidade que, se a gente for analisar, tem muitos países que vivem de forma pior, mas no Brasil a gente também vive de certa maneira. Se a gente parar para pensar nas bandeiras de tarifa da conta de energia, ela é uma forma de racionar o nosso consumo de energia também. Então, para que a ciência possa desempenhar o seu papel ali na construção da paz, é necessário um compromisso renovado com os valores éticos, a transparência e a colaboração internacional. Os cientistas, eles devem se esforçar para garantir que as suas pesquisas e descobertas sejam utilizadas para o benefício comum da humanidade, e os governos e instituições internacionais devem apoiar e promover a cooperação científica global. Eu não sei quantos puderam assistir o filme do Oppenheimer, que é um filme que retrata ali a criação da bomba atômica. E durante o filme eles trazem justamente essas questões do âmbito moral, de como a gente deve usar as nossas tecnologias, que é uma descoberta que hoje em dia
uma outra visão a gente usa para poder gerar energia. E por isso que é importante o nosso papel de estar ciente sobre a inovação, para que a gente possa cobrar que elas sejam usadas da melhor maneira possível. Então, o que o filme retrata ali, diversos cientistas ao longo da história passaram por isso e com o que a invenção deles se tornou, no fim das contas, né? Então, ali conta o caso do Oppenheimer, mas a gente teve também o caso do Einstein, o caso do Santos Dumont, que inventou o avião e na Primeira Guerra Mundial usaram o avião para a guerra, né? Então, ele entrou em depressão também. Então, você tem ali ao longo da história, diversos cientistas que fizeram invenções que foram usadas não porque eles queriam, não porque eles sonharam, né? Então, o nosso papel como sociedade ali também é cobrar que seja utilizado da melhor maneira possível. Então, em uma última análise aqui, a paz na ciência, ela não é só a ausência de conflito, mas sim a criação de um mundo onde o conhecimento e a inovação são usados para promover a justiça, a igualdade e o bem-estar de todos os seres humanos. À medida que avançamos na história, precisamos reconhecer o poder transformador da ciência e nos comprometermos a usá-la para construir um futuro mais pacífico e sustentável para gerações futuras. Eu quero terminar aqui agradecendo esse espaço que foi criado pela ONG Paz Sem Fronteiras e que me deu essa oportunidade de falar sobre paz e também sobre ciência. Muito obrigada, Felipe, por ter trazido esse tema tão interessante. Alguém quer perguntar alguma coisa para o Felipe? Fazer algum comentário? Sidney, pode abrir o seu microfone e Boa fazer a sua noite, pergunta. Boa noite. muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Felipe, pelas informações. Eu vi que você comentou bastante sobre a importância da união, né, entre os países e tudo mais. Eu queria saber se para você, utilizando o exemplo da última pandemia que nós tivemos, né, que nós tivemos a resposta científica praticamente rápida ali com a questão da vacina. Então, a pandemia começou e 6 a 7 meses nós já tínhamos as primeiras doses sendo distribuídas, então foi assim, tecnicamente rápido, se a gente for estudar o âmbito de vacinas, né? Eu queria saber se para você, hoje, seria necessário um acontecimento assim de grande porte, por exemplo, acho muito difícil, mas acabar a água amanhã, por exemplo. Você acha que seria necessário isso para que houvesse essa comoção entre os países, para que eles se importassem mais com essas questões mais naturais e entrando também na questão da paz, porque na pandemia a pessoa que usou máscara no Brasil também usou na China, usou no Afeganistão, então foi algo muito geral, todo mundo junto ali, né? Você acha que seria necessário algo assim de grande porte para que houvesse esse sentimento mútuo no ser humano? Na verdade, eu espero assim que a gente possa aprender realmente a se unir sem precisar que esse tipo de coisa tenha que acontecer, né? Então, que a gente consiga se unir também, não só quando acontece ali a adversidade, quando tem o problema, né? Que a gente consiga trabalhar de maneira pacífica em conjunto ali no dia a dia, porque dessa forma, a gente consegue evoluir cientificamente não só para resolver problemas, né? E sim, enfim, evoluir e ter mais tecnologia para a sociedade. Legal, obrigada, Sidney. Você quer falar Obrigado, mais gente, alguma pela coisa? oportunidade. Obrigada a você. Alguém mais quer perguntar alguma coisa para o Felipe? Eu quero agradecer ao Felipe por essa palestra muito boa e acho que é fundamental a gente ter essa reflexão sobre a relação da ciência com a paz. E o que eu gostei muito na sua fala, Felipe, foi de você trazer a importância das culturas pré-colombianas e como elas agiram de forma brilhante, unindo a ciência com o respeito pela natureza. E eu acho que isso é algo muito importante para a nossa sociedade tanto para o Ocidente, para o Oriente, para o mundo todo, realmente, para a gente conseguir fazer, de fato, uma cultura da paz. E num mundo tão globalizado que a gente vive, e que a ciência é tão valorizada, então, por conta disso, a tecnologia também vem se ampliando cada vez mais, isso realmente mostra como é fundamental que a gente tenha uma reflexão sobre as intenções que a gente tem com a tecnologia. Então, acho fundamental essa reflexão com
relacionando mesmo a ciência com a paz. Então, quero agradecer a sua fala e trazer essa lembrança também da cultura pré-colombiana. A gente agradece muito aos gregos, aos egípcios, por toda a base filosófica, toda a base tecnológica que o Ocidente trouxe, né, que o Ocidente se ergueu a partir disso, mas é muito importante lembrar também desses outros povos que, através de nós, continuam vivos e através dessa nossa consciência de respeitar a natureza. Então, obrigada pela sua fala. Muito obrigado. Obrigada, Bárbara. Ia comentar isso, como foi interessante, assim, olhar que para a gente construir um futuro mais harmônico, mais pacífico na ciência, na tecnologia, a importância que você trouxe de olhar para o que já veio, para o que veio antes da gente, né, para o nosso passado e principalmente para o nosso passado aqui do nosso continente, né, que muitas vezes é tão desvalorizado. Então, muito obrigada, Felipe, por ter trazido esse olhar, esse tema tão interessante para a nossa roda. Muito grata pela sua participação no segundo ciclo de difusão da cultura da paz, Juventude e Arte.